seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia inicialmente aos queridos ouvintes da Rádio Luz aqui em Guarabira. Lembrando que estamos ao vivo todos os sábados, das 9 às 10, e também sai o vídeo no YouTube. Quem quiser acompanhar tanto virtualmente como pela rádio, fique à vontade, tá? Estamos aqui com um programa novamente com os alunos, um debate mais de boa, mais tranquilo, mais jovem. Eu queria primeiramente apresentar vocês, né? Seu nome, jovem, se apresente, sua série. Carvalho. Que série? Sou primeiro ano A. Quantos anos? Eu 15. Pronto, você. Meu nome é Lívia Santos Alves, eu sou do primeiro ano A, do Colégio da Luz, tenho 15 anos também. Pronto, show de bola. Lembrando que nossos canais oficiais são Colégio da Luz Oficial e também tem no nosso site. Beleza, pessoal? Esses dois jovens aqui fazem parte de um projeto novo que a gente tem aqui no Colégio da Luz, que é a ideia da Mentoria Luz. Para quem é mais do concurso público, está mais acostumado com esse termo, que é justamente um estudo guiado, mais focado no que o aluno faz em casa, na cultura de estudos deles. Então a gente vai conversar um pouquinho não só sobre isso, mas também sobre isso, e principalmente essa adaptação deles ao novo Enem e o pós-pandemia, né? Então bora devagarzinho aqui aos pouquinhos, começando o nosso papo. Começando aqui com o amigo Pedro. Pedro, você vem de outro colégio, certo? Como é que era a tua experiência antes da pandemia? Tu tinha algum hábito de estudo? Tu estudava alguma coisa? Eu fazia um reforço de tarde e também dentro da escola. De vez em quando, às vezes de manhã, eu revisava os assuntos, antes de prova principalmente. Pronto, legal. E durante a pandemia isso mudou? Tu estudou menos, estudou mais? Durante a pandemia, no primeiro ano, eu vi muitas poucas aulas. Porque várias vezes a gente tinha acabado de mudar de operadora, várias vezes caía a internet, ou não tinha como ver aula. Principalmente teve um período, ali pelo meio do ano, em que o Google Meet travou. Ele não entrava mais, não funcionava. Mas depois a gente conseguiu arrumar e em 2021 vi aula tranquilamente todos os dias. Pronto, esse 2021, embora tu tenha conseguido a estrutura, né? Tu curtia, conseguia aprender, era de boa ou tipo, pra tu não era a mesma coisa? Tinha alguns professores que se adaptaram muito bem, que souberam usar as ferramentas do Google Meet perfeitamente, mas muitos deles não souberam fazer nada. Aí, por exemplo, várias matérias a gente entendeu o assunto e outras matérias entendeu quase nada. Uhum. É como se fosse 2 anos perdidos pra gente, algumas matérias. E essa tua vinda pro colégio, assim, nessa volta também da pandemia pra tu, são duas mudanças, né? A mudança do esquema de aulas para o presencial. Sim. E também mudança de escola. Tu tá curtindo, tu tá aproveitando melhor, tá sentindo que tu rende melhor? Assim, o que eu achei do colégio foi que os professores são muito bons, o sistema de ensino é muito bom. No começo eu fiquei um pouco pé atrás, porque eu tava revendo assuntos de antes. Aí eu fiquei achando estranho, mas era porque o ensino médio é assim, normal mesmo. Então eu fiquei... Aí depois eu comecei a me acostumar e realmente vi que o sistema de ensino é bem avançado, inclusive. Eu achando que era atrasado. Pronto, massa. E aqui a gente vai ter a experiência do outro lado, né? Lívia aqui já tá desde pequenininha, desde a 6ª série. E aí, Lívia, como é que era pra tu antes da pandemia? Bom, antes da pandemia, na verdade, eu sempre fui uma menina, assim, muito... que eu prestava muita atenção nas aulas, mas em casa eu não estudava 0. Justamente por eu ter essa facilidade maior em aprender. Uhum. Assisto uma horinha de já aula, pega, né? Já pego. Então, eu acho que a minha principal... dificuldade de antes para agora o ensino médio, além da pandemia, foi ter que tentar estudar em casa. Para mim essa foi a pior coisa, já que eu nunca tinha estudado. E agora não tinha presença nenhuma de professor, não tinha nem nada, né? Era só exatamente. Tu e tu mesmo. E agora, no ensino médio, você tem que andar com as próprias pernas, porque quando entrar no fundamental, o professor ajuda muito, os pais, por a gente ser mais novo, eles estão mais do lado da gente e tal. Então é uma mudança bem difícil, como a gente passou 2 anos meio... Você ganha mais independência, mas ao mesmo tempo depende mais de você, né? Exatamente. Pronto. E durante a pandemia, tu sentiu que perdeu muito tempo, que tipo, não era tua vibe ficar estudando em casa, principalmente pelo online, ou depois de um tempo tu se adaptou bem? Nos primeiros meses foi bem difícil, porque eu podia ficar em pé e eu dormia.
Você imagina. Eu dava o play, pronto, apagava no Dá som. preguiça, né? Aquela aula de pijama, basicamente. Eu assistia aula de pijama. Tipo, aí, depois de alguns meses, quando passou a primeira semana de prova online, aí eu fiz, eita, tem que estudar. Aí eu comecei a prestar atenção mais nas aulas online, ia pra escrivaninha e tal. Só que nunca vai ser a mesma coisa com o professor lá e alguns aqui, porque é como o Pedro falou também, muitos professores não tinham nem noção de como usar a plataforma. Aí, é como ele falou, algumas matérias foram 2 anos perdidos. Porque demorou muito para essa adaptação, né? Até porque foi uma coisa Exatamente. meio imediata. E essa volta agora, que tu tá voltando presencial aos pouquinhos, tem a mentoria, tem esse acompanhamento em casa, como é que tá? Melhorou mais teu rendimento? Tu sente que tá melhor? Melhorou, as minhas notas estão Melhorando. boas também. Tá dando certo. Eu acho que eu ainda tenho que melhorar mais esse negócio de estudar em casa, que eu ainda tô meio fraca. Mas Por que ela não saturou um pouco, né? Esse negócio de estudar sozinho, de computador, de videoaula. foram 2 anos Só disso, só computador e eu ali, a manhã inteira. Porque antes o computador era uma coisa meio que adicional. Você, tipo, tinha o estudo do colégio, chegava em casa, você ligava, via uma videoaula ou outra. Só que esses 2 anos não, vocês ficaram o tempo todo só videoaulas, só coisa online. Exclusivamente Exatamente. computador. Tirando dúvida online, exercício online, não pegava em papel, né? Eu já notei, não sei se pra vocês foi assim, muitos alunos, até do nono ano, primeira série, que tem dificuldade de escrever. Não é que não saiba, sabe escrever, sabe as regras gramaticais, mas passou tanto tempo digitando que até a forma de escrever mudou. Pra vocês, teve algum impacto nisso? Pode ser um por vez. Pra mim, assim, eu continuei escrevendo muito durante a pandemia. Porque muitas vezes eu simplesmente pegava assim, um caderno e começava a escrever. Alguma história, algum enredo de qualquer coisa. Geralmente não dava em nada, mas era só pra manter, porque eu tinha saudade mesmo de escrever. Porque eu sempre muito escrever, de desenhar. Aí nisso eu pegava assim um caderno, uma folha de caderno e começava a escrever. Qualquer coisa, só pra não perder o costume. É um hábito muito bom. E tu, Ivo? Tu fazia isso também? Na verdade, eu não tinha esse hábito de escrever. Na verdade, na pandemia, eu comecei a ler muito. Então, eu acho que isso me ajudou muito na escrita também. Leem, gente, é muito importante, viu? Me ajudou bastante mesmo. Porque eu não tinha muita prática de pegar e escrever, mas eu lia muito. E quando eu ia escrever, era sempre no computador. Se você quiser indicar algum livro pro nosso público de casa, que você gostou no começo, que lhe ajuda na adaptação, tem algum na sua mente? Então, gente, eu leio muito romance, né? Mas Pode ser romance. tem a trilogia da Seleção, que é muito legal. A Inclusive, minha prima adora, inclusive. inclusive vai lançar na Netflix uma A série, tô ligado. E também, deixa eu ver um livro mais assim, né? Mais... Não, mas pode ser romance, isso aí é besteira. Então, gente, esse já é maravilhoso. Trilogia. Da seleção, né? Pronto. Então, focando mais numa pergunta no ensino médio de vocês, que está começando agora, né? Que já é uma pressão a mais, só que tem uma pressão dupla para vocês. Vocês estão voltando para o presencial, estão entrando no ensino médio e tem a questão do novo Enem. Dentro dessa proposta do novo ensino médio, tem os chamados itinerários informativos, que é justamente aquele assunto específico que você vai estudar mais a fundo. Qual é o teu itinerário, Pedro? O meu itinerário é o de Humanas e Linguagens. Pronto, explica um pouquinho sobre como é que funciona. É mais ou menos assim. Vai ter, pelo que o Leonardo explicou, que ele vi falando sobre itinerários na sala, vai ser uma aula separada todo sábado de manhã. Aí vai ter o primeiro dia de Enem, que vai ser todas as matérias normais, tipo geografia, história, matemática, humanas e exatas no mesmo dia, e a redação. E no outro dia vai ser só de itinerário. Só dos assuntos que foram dados pelos utilizantes do itinerário. Ou seja, a gente mas meio que ser obrigado a ver as aulas de sábado, porque senão a gente não vai conseguir fazer o segundo dia do Enem. Então, assim, você meio que vai ter essa escolha, né? Esse poder a mais sobre a sua própria prova e seu próprio futuro, basicamente, né? Você vai guiar. Aí, o que é que tu sente em relação a isso? Tu sente mais um peso maior ou tá sendo de boa? Olha, por enquanto, eu acho uma ideia boa, porque um dos problemas que eu mais via era que a escola não, ensinava tudo, mas não dava meio que Não era liberdade pra especificado. pessoa, não dava liberdade pra pessoa escolher. Por exemplo, uma pessoa queria ser professora. Aí, ela nunca chegou assim, não, eu quero estudar mais história, eu quero estudar mais isso daqui, quero estudar mais geografia. Ela nunca teve essa oportunidade. Agora que o itinerário ela tem ainda é um início,
Mas já é um bom começo para alguém que... Um poder a mais pra você enquanto... Já tem um poder de escolha a mais, um pouquinho mais de liberdade. Então pra tu tá tranquilo, essa pressão não tá sentindo... Sim, não tá muito pressionado ainda não. Não tá, ainda não. Ainda não. Primeiro ano, né? Comecinho. Comecinho. E pra tu, Lívia, tá em que itinerário? Eu tô no de exatas e natureza, mas eu vou querer mudar no próximo semestre. Porque assim, a gente é muito novo. Eu acho que eu tive mais essa pressão que ele de escolher o curso. Porque eu nunca tive assim um objetivo, sabe? Meu sonho é ser tal coisa. Então, pra mim foi bastante complicado tentar decidir. Mas aí por pressão de algumas pessoas, eu acabei escolhendo natureza, foi medicina e tal. Por falar que minha capacidade era grande, não sei o quê. Só que, na verdade, eu nunca quis medicina, né? Então, eu vou mudar agora, no próximo semestre, para humanas. Eu tive até uma experiência parecida contigo, porque só que a minha foi depois. Na minha época, o ensino médio era normal, né? O tradicional. E o primeiro curso que eu passei foi engenharia. Vocês me imaginam fazendo engenharia? Não. Exatamente. Não, um pouco. Eu fiz 1 ano e meio de engenharia e foi horrível, eu não gostei. A experiência não foi boa. E muito justo, como tu falou, pela pressão familiar, etc. Às vezes a gente sabe que a família quer o melhor pra gente. É claro isso. Só que a ideia, a mente dos pais da gente, geralmente é focada naquilo que eles vivenciaram. Então, quem ganha dinheiro? Advogado, engenheiro e médico só. Só que hoje em dia a gente sabe que não é assim. Às vezes um cara que trabalha com internet, por exemplo, ganha muito mais do que um engenheiro tradicional. Então, a gente que é mais novo, e vocês estão vivendo mais isso, tem um pouco mais dessa visão, né? Então, assim, essa mudança, ela é positiva. Mas em relação à pressão, tu justamente tá falando um pouquinho disso. Tu sente que vai ser um ensino médio todo de pressão, sobre escolhas, etc. Ou tu acha que vai se acostumar, vai se adaptar? Eu acho que tá começando agora e que daqui pra frente vai piorar. Piorar, né? essa situação, mas ele tá aí, o colégio... Ainda bem que esse colégio aqui, ele dá muito apoio para os alunos em relação a isso, né? Deixa a gente muito confortável para escolher, se a gente quiser mudar futuramente, a gente pode mudar. Então, eu acho que o colégio deu um apoiozinho para essa questão da escolha. E em relação a esse novo Enem, que vai ser, como o Pedro já explicou, um pouquinho diferente. Tu acha que isso é bom? Melhora para tu que vai especificar mais sobre o que tu gosta dos assuntos? Ou tu preferiu o jeito tradicional, onde você via tudo do mesmo peso? Eu acho que se fosse do jeito tradicional, eu ainda não teria feito a escolha do que eu queria fazer, porque quais eram os meus planos? Eu ia fazer o Enem... E depois ia. E depois eu via que curso eu ia fazer. Só que com esse novo Enem, você está sendo obrigado a escolher, mas é uma obrigação boa, né? Porque, consequentemente, a gente vai estar focando mais no nosso objetivo. Como eu não tinha objetivo, agora eu tenho, eu vou focar nele, vou seguir meus caminhos através desse objetivo, né? Queria mais responsabilidade. Queria mais responsabilidade. Show de bola. E falando um pouquinho, pessoal, sobre o nosso projeto de mentoria, é um projeto que começou esse ano, mas que tem essa intenção de expansão. Para quem nunca teve contato com esse tipo de coisa, a mentoria ela é mais um auxílio para o dia a dia do aluno. Então, em vez de ser aquela coisa tradicional, de aulinha, fazer simulado e acabou, a mentoria ela instrui, por exemplo, atividades culturais, atividades extras, atividades... competições, como a gente vem fazendo recentemente. Então é uma coisa mais livre e pensando também nesse novo Enem que vai ser mais livre. E eu queria saber da experiência de vocês com a mentoria. Eu sei que, cada perfil de aluno vai aproveitar de maneira diferente. O aluno de exatas vai preferir as atividades mais voltadas para exatas, o de humanas e assim vai. Então, para tu, Pedro, esse primeiro contato com essa experiência nova, que também é nova para mim como coordenador, né? Para mim, a mentoria é um negócio muito interessante e bastante criativo. Principalmente as agendas culturais. Toda vez que eu vejo um negócio diferente, é uma coisa completamente nova. Uma vez, quando eu fui fazer, eu achava que era mais uma tarefa normal. Na primeira agenda cultural, eu achava, pronto, a tarefa normal que eu vou fazer. Quando eu vi, era pra criar uma história, associar filósofo e... Eu passo muito tempo pra bolar aquilo, então valorize. Eu fui pego de surpresa completamente, porque foi um negócio realmente... Foi o que eu falei de novo da liberdade. Por exemplo, não é um negócio... como é que eu vou dizer? Robotizado. Porque, passava uma tarefa. Era, não sei o que, responde isso daqui. Geralmente é A, B, C ou D. Então, já tá montado, né? Tá tudo feito ali, mas não. É pra você realmente criar do zero uma tarefa, um negócio que você nunca imaginaria. Uma das que eu achei mais criativo foi que era para associar um personagem da ficção com a realidade do Brasil. Sim, a do Brasil. Eu fiquei assim olhando, esperava uma tarefa mais de
de marcar X, aí quando vê um negócio desse, fica caramba. E até pensando nesse novo Enem que tu já falou, que vai ter mais questões abertas, não vai ser uma coisa só robotizada, tu acha que vai colaborar pra tua criatividade nesse tipo de questão? Olha, eu acho que sim, muito por causa das questões abertas. Eu, vou falar a verdade, tô com um pouquinho de medo, porque eu não imaginaria que teria questão aberta no Enem, mas eu acho que vai ser algo realmente útil, assim, pra gente. Não vai ser um negócio completamente dane-se, assim, botaram lá e pronto. E vai beneficiar muito os alunos mais criativos, né? Aqueles que tiverem mais contato com, como tu já disse, que tu gosta de escrever, etc, essa questão mais cultural, vai beneficiar, querendo ou não, né? Porque muitos alunos, eles querem demonstrar a criatividade deles, não é nem, mas tem só a chance da redação. E a redação, até a redação, infelizmente, ela é um pouquinho robotizada. Esquematizada demais, esquematizada. Tem a introdução, D1, D2, finalização, acabou. Fechamento. Essas 4 coisas, sendo que essas questões abertas, eu acho que vão trabalhar muito na criatividade das pessoas. Muito bem. E pra você, Lívia, como é que tem sido essa experiência? Então, a mentoria me ajudou principalmente em redação. Foi o que mais focou, porque, como o Pedro falou, na escola, gente, é uma coisa muito, assim, igual. É tudo na mesmice. Todos os professores são iguais. Claro que tem um mais que o outro. Mas, na verdade, todos é a mesma coisa, a mesma rotina em todos os anos que eles ensinaram. Na mentoria é bem diferente, porque são atividades mais... Focadas na criatividade. Mais criativas, que a gente pode desenvolver ideias próprias. Como o Pedro falou também, aquela primeira atividade que teve, que Paulino coloca também um prêmio para quem ganhar. Foi, tu ganhou o primeiro, não foi? Eu ganhei. Foi ela que ganhou. Como eu sou muito competitiva, Isso é verdade. Eu sempre quero ganhar, então eu sempre tento fazer ali o meu máximo, usar a minha criatividade no máximo para poder ganhar. Inclusive, eu sou a maior vencedora. É verdade. Inclusive, pessoal, geralmente a premiação pra galera da mentoria é ir ao cinema. Então a gente paga o ingresso, tal, pipoca. E Lívia ganhou 3 vezes, não foi? Foram, teve então, 3 vezes. Viciada em cinema já. Foi 3 vezes pro cinema com a gente, justamente com isso. E em relação ao novo Enem, Lívia, eu acho que vocês vão ser os mais beneficiados da mentoria de longe. Porque vocês vão vivenciar essas questões abertas, esse Enem diferente. Tu acha que esse hábito diferente de escrita que a gente tá colocando na mentoria tá te ajudando nessa parte mais da criatividade, de pensar mais as questões abertas? Ajuda muito, principalmente nas redações que o senhor passa. Vou chamar o senhor, né? Pode. Que o senhor passa de ligar com filme ou episódio de série. Porque eu acredito que muita gente, inclusive eu tinha, mas com a mentoria eu melhorei, de você ver uma coisa, ter que fazer uma redação daquilo específica, ou ligar aquilo com outra tal coisa. Eu tinha dificuldade disso. E como eu já fiz umas 4, 5 vezes na mentoria, eu melhorei muito e hoje em dia eu faço por hobby. Tipo, quando eu assisto um filme... Automaticamente já consegue ter esse pensamento mais crítico, né? Eu vejo aquele filme com pensamentos, inclusive até animações da Disney. Eu sempre vejo ali um lado... Eita, isso aqui tá faltando uma redação. A ideia é essa. Porque a gente se acostumou na pandemia... muito digital, a gente vê muito filme, né, na pandemia, a série, Netflix se popularizou muito por conta da pandemia, só que a gente vê de maneira muito mastigada. Antigamente, os filmes eram mais difíceis de entender, então você tem que parar e pensar. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito coloridinho, muito bonitinho, a gente geralmente assiste o filme só pelo lazer. Só que se assistir pelo lazer, a gente vai pegar nada do filme, a gente não vai entender nada daquele negócio. E a cultura tem esse papel de crítica social. Então a ideia das atividades que vocês pegaram era justamente incentivar a crítica de vocês. Teve também várias tarefas que era tipo, pra gente vir aqui pro colégio assistir um filme. Eu infelizmente só consegui vir em um, que foi... Teve a gincana também. Show de Truman, teve a gincana também. Que ele depois, Paulino mostrou vários temas de redação que poderia ser... poderia se encaixar exatamente naquele filme. Poderia usar aquele filme de repertório. Que foi um negócio que eu achei muito criativo, porque Show de Truman é um filme que eu via faz muito tempo. É um dos meus filmes favoritos, que realmente eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Do quão profundo ele é, né? Porque realmente, quando tu parou pra falar sobre aquele personagem que achava que era Deus e tal, eu realmente parei assim, eu nunca tinha parado pra analisar essa parte do filme, só achava engraçado porque era Jim Carrey, e é isso. E era meio satírico, né? Era meio satírico e achava engraçado por causa disso. Pessoal de casa, a mentoria justamente tem atividades tanto online como no presencial. E o que ele acabou de falar foi uma atividade de cinema que a gente fez aqui. E tem outra... Tu chegou a vir pra alguma gincana? Pra primeira ou pra segunda? Não, a primeira eu não vi, não. Não, pronto. Lívia é uma das mais competitivas de longe.
E a gente tem também no presencial uma espécie de gincana, que trabalha justamente essa competição saudável. Pedro, tu que foi o segundo colocado na primeira gincana que a gente fez aqui, o que é que tu achou? Eu achei um negócio muito intuitivo, principalmente por parte dos jogos, que era um jogo bastante interessante, que ao mesmo tempo que era uma forma de lazer, uma competição, aumentava muito o idade da pessoa. Tinha muitas perguntas que era sobre conhecimento geral, tinha pergunta também que era muito simplesinha, muito descontraída, mas tinha pergunta que realmente precisava demandar um pouquinho da raciocínio. Da raciocínio da pessoa para poder responder. E eu só não ganhei porque minha redação não foi tão boa assim, né? Mas eu tô melhorando, né? Tá melhorando. É justamente pra isso. Justamente. E tu, Lívia, que já é competitiva de natureza, essa competição, esse instigar por prêmios, etc., te ajuda a focar mais ou... Ajuda? Se não tivesse um prêmio... No começo não tinha tanto interesse, né? Eu vou fazer aqui, mas vou fazer por fazer. Mas aí como tem um prêmio, tipo assim, eu amo filme. Pra mim, filme é... Aí ele bota mais pra ganhar o ingresso. Aí já instiga a competição, né? Eu faço pra torar. Inclusive vai ter o filme do Thor mês que vem. E eu vou pensar em alguma coisa pra colocar o filme do Thor, viu? Tudo certo. Já se prepare. Então acho que o nosso primeiro bloco a gente tá encerrando por aqui, pessoal. Fiquem aí, quem estiver no rádio e no YouTube. Daqui a pouco a gente volta em alguns segundinhos, beleza? Até já. Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais. Professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Você está sabendo que o novo ensino médio será implantado em todo o Brasil já em 2022? Pensando nisso, o Colégio da Luz Guarabira já se adiantou e preparou a melhor solução para o novo ensino médio e suas mudanças, com benefícios e novidades que ajudarão na nova rotina escolar dos nossos jovens. Venha conversar com a gente para entender as principais mudanças do novo ensino médio. Colégio da Luz Guarabira, desde sempre ligado no seu futuro. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. A usina do Colégio da Luz já em pleno funcionamento. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno. Modernidade no que é útil. Todo o nosso projeto da mentoria tem a ver com adaptar o aluno às realidades que ele vai enfrentar. Então a gente quer colocar o aluno do Colégio da Luz com o melhor preparo para o evento, seja do conhecimento em si, com as nossas aulas, que são com as melhores equipes da região,
mas principalmente com o preparo social e psicológico do aluno. A mentoria tem me ajudado bastante depois dessa pandemia, né? A adaptação estudantil. É sempre bom, né? Sempre ter alguém orientando e ajudando. Então, desde agora, alunos da primeira série, nono ano, segundo ano, que não estão no ano de Enem ainda, já não estão tendo essa experiência, principalmente no pós-pandemia. Nós, na mentoria, que somos um trabalho específico aqui dentro do colégio, vamos analisar as notas e também as redações e buscar priorizar o que cada aluno tem que melhorar. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Voltando, pessoal, à nossa Rádio Luz aqui em Guarabira. Lembrando que quem estiver no YouTube, nos curtir, seguir em todas as redes sociais, tem o Instagram do colégio, que também postamos muito conteúdo sobre o nosso dia a dia. E quem estiver na rádio, né, todo sábado às 9 da manhã, estamos aqui presentes, conteúdo diverso, já trouxemos professores, alunos, ex-alunos, então o conteúdo vai ser sempre variado para vocês, beleza? Voltando ao nosso papo, a gente estava falando um pouco sobre a mentoria, a questão cultural e etc. Eu queria saber um pouco para vocês, qual foi o papel do cinema, dos filmes, da Netflix e no geral, da cultura como um todo, para vocês no meio da pandemia. No meio da pandemia foi um negócio muito disperso, vou dizer assim, porque era o que a gente tinha falado, comentando anteriormente. Era mais um lazer. A gente não pegava assim, os filmes para realmente prestar atenção no que eles diziam. Você pode ver muitos filmes hoje em dia que são infantis, abordam temas muito, de certa forma, pesados, sendo que a gente nunca percebeu, porque a gente sempre viu o filme achando que é engraçado. O cérebro desligado, assim, né? Meio nunca tinha parado pra prestar atenção no filme de verdade. Uhum. Aí, mas agora depois, principalmente depois desse negócio do show de Truman, do filme, eu comecei a prestar mais atenção nos filmes e comecei a rever filmes antigos, que era realmente um negócio muito na cara, sendo que a gente nunca prestou atenção. Não percebe, né? Meio que desliga. E pra tu, Lívia, como é que foi? Na pandemia e um pouco agora, né? Então, os filmes na pandemia, principalmente, séries também, foi A Luz do Fim do Túnel. A Luz do Fim do Túnel. Porque eu acordava e assistia, de tarde assistia, de noite assistia, Olha, eu assisti tanto filme nessa pandemia que foi brincadeira não. Por isso que, em redações, eu sempre coloco filme. Uhum. Porque como eu já assisti muito, sempre tem um ali que encaixa em alguma coisa. Pronto, foi isso. Pedro, pra tu, em relação à música, tu também teve muito contato, tu é do mundo da música, tu gosta de música ou não é tão tua praia? Música, basicamente, a pandemia todinha eu passei ouvindo música. Eu passei a pandemia todinha ouvindo música, sempre ouvindo música, vinha principalmente agora na escola que tem um ônibus, eu vinha um ônibus todinho escutando música. No fonezinho e tal, também sou assim. Bota o fone ali e fica escutando música, teria que, quando não tá tudo barulho assim, teria que a gente até dorme no ônibus, tem gente que dorme ouvindo música. Inclusive é um pouco estranho, porque tem gente que consegue dormir. Um amigo meu, Caio, por exemplo, ele tá no meio do povo que grita no ônibus. Basicamente, ele tava lá dormindo um dia. Eu fiquei aí, até a Isabela, que é quem fica monitorando, ela olhou assim e disse: como é que Caio dormiu? Porque todas as vezes que ela foi lá pedir pro povo fazer silêncio, porque ela pede fazer silêncio e tal, ela olhou assim: como é que Caio dormiu? Porque tava literalmente no meio da mundiça todinha. Mas música é um negócio muito, muito interessante. Porque dependendo da hora do dia, meio que libera a pessoa.
Não sabe, por exemplo, Tu hoje em estuda dia, ouvindo música ou não? Estudo, boa parte da vez que eu estudei, eu tô ouvindo música. Só não estudo, tipo, quando eu tô viajando. Geralmente, quando eu levo um livro assim, quando eu tô no meio da viagem, eu pego assim, o livro pra estudar, mas eu tiro a música, porque já é o barulho da viagem. Já é muita coisa, né? Já é eu lendo o livro, aí já é música junto, é 3 coisas diferentes, a poluição sonora é muito grande. Aí meio que deixa a pessoa com dor de cabeça. Tem alguma indicação pro pessoal de casa que estiver estudando com música? De música? Banda, pode ser uma banda. Uma banda que é a minha banda favorita, inclusive, que é 21 Pilots. Legal. É muito boa essa banda. Tem tanto música tranquila pra você estudar, quanto música meio agitada. É muito boa essa música. É pra academia. Eu mesmo gosto de música agitada na academia. E pra tu, Lívia? Tu estuda com música ou não? Como é que é a tua relação com música? A música sempre foi muito importante da minha vida, justamente por minha família ser muito ligada à música. Meu avô era cantor. Legal. Minha tia, ela canta na igreja, meu tio também toca na igreja. Minha mãe, ela era vocalista da banda Luz aqui da escola. Gerações aí já. A minha irmã canta no coral da UNP. Então, minha família sempre foi muito, muito chegada à música. E na pandemia foi, junto com o filme, eu não sei o que eu fiz mais. Se eu toquei cantando, eu só assisti filme. E como eu toco violão, tô aprendendo teclado, toquei tarol já em banda, na igreja eu tocava carrom. Eu sempre fui muito ligada à música, então sempre foi uma válvula de escápula muito grande na minha vida. E como se eu souber, eu vou perguntar, eu acho das músicas que eu gosto, né? Então, eu sou sertanejo, desde ali... Aqui tem um confronto de gerações aqui. Desde Bruno e Marrom, Chãozinho Chororó, Matheus e Matias. Matheus e Matias, sabia nem que existia. Essa daí eu não conheço. Essa é nova. Jadson e Jazz. Essa daí é mais tradicional, sertanejo mais tradicional. Pra estudar, tu escuta? Escuto também. Eu escuto muito Shawn Mendes pra estudar. Aí já vai mais pra vibe mais levinha da música. E não, eu adoro ler escutando música, porque eu tô lendo, vai formando a história da minha cabeça. Aí sabe aqueles vídeos no YouTube que é o casal e a música por trás? Sei. Eu imagino aquela cena com aquela música. Então, eu sei como é. Só música romântica eu escuto, só romântica. Inclusive eu gosto também muito em espanhol, porque eu sempre gostei muito de novela mexicana. Então, espanhol. Inclusive eu aprendi um pouquinho a falar, porque algumas novelas só tinham... Sim, verdade. Só tinham em espanhol, então não tinha. Na minha geração, e a de Matheus que tá ali atrás, era a chamada RBD, que era Rebelde. É minha paixão. Justamente, que ali... Eu acho Inclusive, eu fui no show do Maite Perrone em Curitiba, foi o melhor dia da minha vida. Que legal. Foi de Lupita, de Rebelde. Sim, a do cabelo preto. Eu conheço. Tanto que é interessante como a cultura influencia. Tem uma geração de jovens que sabem espanhol por conta de RBD. Que até então espanhol era uma língua, geralmente eu estudar inglês, cursinho de inglês, né? O inglês geralmente é mais o foco de quem quer aprender uma segunda língua. Mas RBD, tem outras novelas em espanhol, Maria do Bairro, o próprio Chaves, Usurpador, essas novelas de SBT influenciaram muita gente a aprender espanhol, né? Então já é um casamento entre o que a cultura influencia no seu aprendizado. Inclusive, essa questão desse novo Enem, não ter a opção de espanhol, pra mim foi uma coisa horrível. Eu também acho. Porque eu sempre fui apaixonada pela cultura espanhola e por espanhol, e agora eu sou obrigada a aprender inglês, basicamente. Agora sim, como o novo Enem ele já é um experimento, a chance de voltar a ter a opção de espanhol ainda existe, sabe? Até para o pessoal que está em casa informar um pouquinho, o Enem, como ele mudou algumas diretrizes, o inglês ele é mais prioritário. Então, até para o mercado de trabalho, o inglês é mais solicitado, etc. Então, o Enem ficou muito isso de focar em formar o estudante para o mercado. Porém, o próprio espanhol é muito importante para a integração com a América Latina, né? Com a Argentina, Peru, economias importantes como o do México, a própria Espanha, enfim. Então, possa ser que o espanhol, depois de um tempo, daqui a alguns anos, ou até no próprio Enem de vocês, né, que é daqui a 2, o espanhol volta a ter uma prioridade. Então fica aí, talvez, bora acompanhar as próximas notícias, né? Então, já que vocês indicaram uma música, bora também começar a indicar filme e série, né? Que a gente tá numa época, por exemplo, que Stranger Things saiu agora. Eu, particularmente, gosto bastante. Quem tiver em casa aí deve conhecer. Já perdi minha primeira indicação. Já perdeu a indicação, né? Então, gente, essa série é maravilhosa. Assistam. E é interessante como o impacto de algumas séries, de alguns conteúdos influenciam. Eu vi que uma música, aquela... Running Up That Make Hill. a Deal With God. Isso, que é... Running Up That Hill. Essa música. Que era uma música que há muito tempo não escutavam, etc. É dos anos 80 ou 70. É a quarta música mais ouvida do mundo hoje por conta da série. Então, é o impacto cultural da série, de resgatar a cultura dos anos 80, etc. Então, eu queria de vocês uma pergunta um pouco diferente. Começando com o Pedro aqui.
que filme, série, obra em geral te impactou de um jeito que te fez pesquisar sobre aquilo, que te fez ir atrás? Uma das séries mais que eu assisti assim, só porque apareceu na Netflix, eu comecei a ver, e também porque era de youtuber que eu gostava muito, que era Mundo, que eu acho que é Mundo Mistério, que é a série do Castanhari, se eu não me engano. Assim legal. Aí, tipo, muitas coisas sobre, principalmente astronomia, que é uma coisa que eu acho muito interessante, eu comecei a ver e me interessar por causa dessa série. Aí eu comecei a pesquisar mais, comecei a ver mais, descobri que tem muita coisa, tipo... um dia desse eu descobri um negócio que é Laniakea, eu acho, que é uma coisa assim, que é um super aglomerado de galáxias, que ele como se fosse um fio de cabelo. Parece meio que um monte de cabelo perto, assim. Deixa o controle mais perto. Parece um monte de fio de cabelo e eu descobri que é um aglomerado de galáxias, é um negócio muito interessante. E eu comecei a ver, porque eu comecei a me interessar mais em astronomia por causa dessa série do Mundo Mistério. Que, se não me engano, é legal que é um assunto que não é cobrado tanto no colégio, né? Assim, você vê astronomia em ciência no Fundamental 2 e depois nunca mais. E zero cobrado, não é nem não cai a astronomia. Inclusive, e é um assunto muito interessante até porque você pode querer ser astronauta, você pode querer estudar física, tem astrofísica, por exemplo. Astrofísica. Tem um assunto, eu acho que vocês nem conhecem, tem um curso, está começando a se desenvolver no Brasil, que é de exobiologia, que é o quê? É um biólogo formado em vida fora da Terra. Por ser uma coisa ainda em pesquisa, estou começando a achar bactérias fora da Terra, ainda é um curso bem embrionário. Mas que daqui a 10, 15 anos, por exemplo, os meus filhos ou a próxima geração, já pode ser um curso mais presente, né? Para que a gente comece a ter contato com, não necessariamente extraterrestre, né, gente? Vamos devagar. Mas tipo, vida microbiana, a gente ache algumas espécies de pequenos animais, alguns animais pequenininhos. Inclusive, outra série que é muito boa, que eu vi só alguns episódios, é um pouquinho viajado, por exemplo, na parte dos extraterrestres, realmente, que é Vida em Outros Planetas, da Netflix também, que é como se fosse meio que um documentário. Tá bom que às vezes viaja um pouquinho, mas é bastante interessante. Meio que eles dão detalhes sobre como se formaria uma vida em outro planeta, como é a atmosfera daquele planeta, como seria a vida daquele planeta. É algo muito interessante e bastante curioso para quem quer aprender mais sobre astronomia e, como ele falou agora, a exobiologia. Não, é muito bom essa área do conhecimento, até puxando um pouco para a filosofia, que é a minha área, porque geralmente quando a gente começa a estudar outros planetas, outras galáxias, a gente vê que quando a gente é pequeno, a gente dá mais importância às pequenas coisas. Porque geralmente quando a gente vive nossa vida do dia a dia, trabalho, escola, a gente tem muito aquela visão aqui, só aqui e agora, só aqui e agora. Eu tenho que fazer agora, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que passar. Só que não, quando a gente olha no esquema multiversal, a gente é muito pequenininho. E quando a gente percebe quanto a gente é pequenininho, a gente valoriza as pequenas coisas. A gente valoriza a companhia de alguém, a família, coisas mais sentimentais. Porque querendo ou não, nossa vida é curta, é pequena, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente conhece. Uma das coisas que eu li uma vez, pesquisando justamente sobre... Outra coisa que eu gosto também é a história, tipo, do passado. Não é a história... Eu vou mentir que eu não gosto muito da história, assim... do colégio, história eu não gosto muito. Mas, assim, tipo, do passado. Por exemplo, teve vários astronautas... Teve várias estátuas. Por exemplo, teve um lugar que agora eu não vou me lembrar... Que teve uma estátua que é basicamente um astronauta. É um cara como se fosse com uma roupa meio robusta, assim, meio redonda. Com meio que não sei, como se fosse um visor assim, na frente. Eu acho viajado bastante, mas é um negócio que é muito interessante de se ver. Assim. Tem um documentário, assim, eu não indico como consulta científica, tá? Não é científico. Não vejo achando que vai estar tudo certo ali, não. Mas que chama... Muito... Inclusive, teve um episódio gravado em Guarabira, curiosidade aqui. E é uma série americana. Se chama Alienígenas do Passado. Eu vi esse episódio em Guarabira. Eu gosto de assistir porque é estranho, não é fato científico, não é nada, mas é tão bem elaborado que fica legal e é divertido de assistir. E não tem nenhum problema você querer assistir esse tipo de conteúdo. O problema é levar muito a sério, né? Porque às vezes... o problema é você levar aquilo dali como socialmente uma verdade. É uma obra de ficção. É muito estimativa, até mesmo história, muita história do passado, tipo, que é dado como fato hoje em dia é estimativa. Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado com essas informações, não propagar como se fosse verdade. Mas não tem nenhum problema em curtir, assistir. Eu mesmo curto Alienígenas do Passado, adoro, já maratonei várias vezes. É aquele cara que ele chega assim, ele explica aquilo cientificamente, faz os cálculos, aí diz assim, mas e se fossem alienígenas? Aí do nada ele começa a criar uma teoria maluca sobre como os ETs influenciaram. Isso daqui é com certeza. Mas e se fosse isso daqui? Exatamente. Ele mostra como a ciência entende aquilo. A evolução aconteceu através de milhões e milhões de anos. Mas se fossem alienígenas que vieram à Terra e colocaram... Então assim, não é fato histórico, não é ciência, mas é interessante porque é interessante.
se paga, né? E até uma indicação minha particular, e que me fez também gostar muito disso que Pedro falou sobre ciência e universo, é Interstellar. Não sei se já assistiram esse filme. Não? É de 2013, 2014. É um filme que fala sobre viagem no tempo e sobre relatividade. É bem viajado, mas é um filme muito, muito, muito bom. Então eu indico. Tinha Netflix, mas eu acho que saiu. É um filme de umas 3 horas, mais ou menos. É um pouco longo, mas é muito legal. Porque fala justamente de um cara que o planeta Terra tá doente, tá com vários problemas para plantação. E a espécie humana tem que viajar, certo? Tem que procurar outros planetas para viver. E nessa viagem, o cara, uma das histórias é que eles passaram alguns anos, só que na Terra passou mais de 30. Aí explica o conceito da relatividade. Porque quanto mais rápido você viaja, mais devagar o tempo passa. Então, enquanto ele tinha 30 anos, a filha dele, que ele deixou na Terra com 10, tinha 50. A filha era mais velha que ele, porque ele viajava numa aeronave que era próxima à velocidade da luz. Então, assim, uma coisa viajada, mas isso é ciência, isso é fato científico. Isso é Einstein, basicamente. Agora não vou me lembrar direito, mas eu lembro que eu já li sobre uma vez, sobre o negócio do tempo, porque a teoria da relatividade é um negócio que pra mim é uma das coisas mais difíceis de se entender, mas mais curioso, que dá vontade de tentar entender. Essa é a ideia. Você quer tentar entender aquilo ali, mas você quase não consegue, porque é um negócio muito avançado. Aí tipo, você vê que a relação da distorção do espaço-tempo com a gravidade, você começa a entender. Uhum. Você começa a entender a relação entre a gravidade e o tempo, que tipo, quanto mais pesado, eu acho que quanto mais pesado, mais rápido o tempo passa, alguma coisa assim. É porque não vamos explicar isso aqui, não vai ficar sem graça. É um negócio muito, vai ficar sem graça. Muito difícil de explicar. Mas lá de informação, a Terra não é plana. Porque a gravidade realmente, a Terra não é plana nem quadrada. A Terra não é nem triangular. Mas tem gente que diz que é triangular, pô. Eu gosto muito da teoria da pizza, em que a borda é catupiry. Então a Antártica é uma grande borda de catupiry. Congelado. É verdade. Mas acho que as pessoas não chegam lá porque é muito frio, vão congelar, hein? Então bora diminuir um pouco o debate que tá muito em cima. Tá muito voltando à questão da cultura, Lívia. Tu já falou de RBD, né? De séries espanholas que te influenciaram a gostar de espanhol. Mas teria alguma outra obra, série ou filme que te influenciou a gostar de algo? Então, eu sou apaixonada de animação. Eu posso estar com 500 anos, mas eu ainda vou ver. Quando a Disney lançar aquele filme, eu vou na pré-estreia assistir, porque... E se você pode prestar atenção, gente, para qualquer filme da Disney. Dá um exemplo, uma princesa, Mulan. Mulan, por exemplo, quando eu era pequena e assistia, eu amava, porque eu estava vendo a princesinha lá com o general e tal. E eu sempre gostei muito de lutar, de aventura. Diferente de Pedro, eu sou mais da terra. Ele é mais do espaço. Ele é mais do espaço, ele é mais viajado. Mas se você for prestar atenção, assistir Mulan hoje, Mulan fala da guerra dos Hunos na China. E fala de uma guerreira que tem pra ajudar o pai, pra se colocar no lugar do pai, se vestiu de homem, podendo ser até... Fala sobre preconceito, né, sobre machismo. E naquela época a mulher só se via pra cuidar de casa. E em Mulan, ela, pra ajudar o pai, pra honrar a família dela, que era o princípio da vida dela, ela foi pra guerra, se vestir de homem pra lutar pra a sobrevivência do seu pai e, consequentemente, salvar a China contra os hunos. Então, se você pega uma animação de uma princesa, você tira uma reflexão desse tamanho. Por isso que a Disney, ela é perfeita. Ela é muito boa. E em filme mais para adultos, né, ou para jovens, eu indico muito Até o Último Homem. Esse filme, gente, ele é... Você gosta de filme de guerra, né? Adoro, eu gosto. Até o Último Homem. Gosto muito de Até o Último Homem. O Soldado Ryan também. O Segredo do Soldado Ryan. Esse filme tem uns vídeos e tal de soldados que infartaram no cinema assistindo de tão real que ele é. O Soldado Ryan. E Até o Último Homem, ele é uma história verídica que aconteceu e que eu acho assim muito top. Toda vez que eu assisto eu choro. Então, se você ter a oportunidade de assistir, eu acho que tem Netflix. É muito legal. E de documentário, eu indico Curtindo Essa com o Zac Efron. Nunca ouvi falar desse. Também não, Zac Efron. Lançou em 2000. É um que ele faz se aventurar, surfar, um negócio assim, né? Isso, é com um guru. É um guru, tipo, da terra. Ele é vegano, que eles vão pra lugares buscando melhorias pra terra. Por exemplo, no primeiro episódio, eles vão pra um lugar bem frio. Eu esqueci até a cidade.
que é para buscar energias e tal. Lá a terra é tão próxima de um vulcão que eles cozinham na terra, na areia. Tipo, é tão quente que eles fazem um ovo lá. Eles fazem ovo. Nesse episódio, eles fazem um pão e recheiam o pão com ovo cozido. Tipo, tudo feito ali na areia. Tem outro episódio na França. Parece Guarabira no verão. Tem um episódio que é na França, eles estão mostrando água. Eu não sabia que existia tanta água. E nesse episódio eu descobri que essas águas que a gente compra em garrafinha, tá, água mineral, na verdade elas estão tirando o minério dentro da gente. Tipo, elas são minerais, mas não fazem tão bem. Então, sempre quando eu vou para um sítio, algum lugar assim, eu procuro água do normal, filtro. né? E é muito gostosa. Pode experimentar. Água tirada da fonte e água que a gente compra nos mercados. É bem diferente. Até um fato histórico interessante para contar para o pessoal de casa: a água no Brasil ela é mineral por uma deficiência histórica. Por quê? Por questão de saneamento básico, etc. Há mais ou menos uns 40, 50 anos atrás, foi instituída a lei da água mineral, que era justamente para combater essa deficiência de minérios que as crianças tinham. Então, boa parte da mortalidade infantil era muito por conta dessa falta de minérios. Então, a água no Brasil ela é mineral. Não é no mundo todo que é assim, tá? Alguns países da África etc. Mas se for nos Estados Unidos, por exemplo, a água mineral é caríssima. Então, as pessoas tomam água filtrada. É bem comum você, exatamente, em filme, como é que o americano faz? Ele enche a garrafinha onde? Diretamente na torneira. No Brasil, esses problemas que acontecem hoje em dia, o buraco é muito mais fundo. Eu estava estudando colonização no Brasil uns dias desses. Inclusive, eu estou dando aula para uns alunozinhos, que são 8º ano, 7º ano. Legal. Aí o assunto deles era a chegada dos portugueses no Brasil. E eu estava vendo que esses problemas que hoje, em 2022, são muitas consequências daquela época. Então, fala assim, o Brasil piorou com tal político, o Brasil piorou com tal político lá. Não, gente, o Brasil tá ruim desde aquela época. Colonização, né? O Brasil nunca foi top. Industrializado, nunca país foi grande. É um país, tipo, à frente. O Brasil sempre esteve atrás. Mesmo que ele seja um dos maiores países do mundo, que tem uma cultura maravilhosa, mas o Brasil, ele nunca foi organizado. Sempre teve uma dívida para a Inglaterra, sem que fosse. Então, esses problemas de hoje não adianta culpar uma pessoa. A gente tem que melhorar historicamente. A cultura do Brasil, não falando da cultura de festa, essas coisas, falando do brasileiro mesmo, é uma cultura meio falha, porque a gente não tem até patriotismo mesmo. Tipo, não reconhece. Muita gente não tem orgulho de ser brasileiro, fica almejando pessoas de outros países, tipo, americano, queria ser americano, queria ser europeu. Queria ter nascido lá, porque eu nasci nesse país horrível. Então a gente só vai mudar quando essa nossa consciência mudar e a gente passar a realmente reconhecer o nosso país, que é um país gigante, e começar a cuidar dele, porque esses problemas não vai mudar. Eu vou eleger tal pessoa porque ele vai salvar o mundo. Não vai, gente, porque foram 500 anos de coisas ruins, para um político tentar resolver em 4, não vai dar. Então, a gente tem que buscar melhorar agora para que os meus filhos... Aos pouquinhos, né? ...estejam um Brasil melhor do que eu tive, que os filhos deles... E assim indo concessivamente. E depois dessa bela crítica social, vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais. Professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz.
Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Você está sabendo que o novo ensino médio será implantado em todo o Brasil já em 2022? Pensando nisso, o Colégio da Luz Guarabira já se adiantou e preparou a melhor solução para o novo ensino médio e suas mudanças, com benefícios e novidades que ajudarão na nova rotina escolar dos nossos jovens. Venha conversar com a gente para entender as principais mudanças do novo ensino médio. Colégio da Luz Guarabira, desde sempre ligado no seu futuro. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, pessoal, voltando aqui com mais o último bloco e finalzinho desse Rádio Luz, tanto para você que está no YouTube como para você que está na rádio Constelação FM nos acompanhando. Lembrando que todos os sábados às 9 horas da manhã tem episódio novo aqui, então vai ter novidades, vai ter pessoas novas, ex-alunos, universitários, professores, então acompanha a gente. E quem puder, quem curtir redes sociais, nos seguir em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, etc. E até para encerrar esse finalzinho, esse bloco, que a gente rendeu muito no último, conversou bastante, e a ideia é justamente essa, é vocês conhecerem o pensamento e o dia a dia desse pessoal. Daqui para frente, Pedro, a gente já falou muito de passado, o quanto tu acha que a mentoria pode ainda ajudar nesse ano e nos próximos também, pensando no teu Enem? Daqui para frente, eu acho que a mentoria vai ajudar bastante em questão de... principalmente de redação, que é uma das que eu falei no começo, que eu não sou tão bom assim, não vou mentir, mas dá pra perceber um avanço. Como, por exemplo, eu fiz uma prova de redação que foi inclusive o Leniraldo, que ele dava aula no outro colégio. Ele passou. Abraço, Leniraldo, um beijo. Exatamente, ele passou. Eu acho que ou foi ele ou foi uma professora de professor de texto, mas eu acho que foi meio que um projeto dos dois. Eles passaram a redação e eu tirei uma nota muito abaixo da média. E eu continuo tirando nota abaixo, mas dá pra ver um avanço, dá pra ver que tá aumentando as notas. E aos pouquinhos mesmo, porque querendo ou não, a própria pandemia lascou muito vocês do primeiro ano nessa base. Porque o aluno fundamental, ele tem redação o quê? Carta, outro formato de redação, né? Ele vai começar a ver o redação que vocês estudam para Enem no 9º ano. E ainda nem vê direito. Bota perto. E ainda nem vê. A gente faz assim... Na verdade, gente, hoje em dia, se alguém tira nota boa no Enem, em redação, é quem faz o curso... Aqui na escola, quem participa da mentoria, porque se for fazer redação pelos que os professores passam na sala, só de 600 para baixo, porque realmente não é o foco. Porque o Enem ficou tão viciado que você acaba tendo que passar 3, 4 anos vendo só um tipo de texto, exatamente, né? O Enem é uma forma. E mesmo a escola passa... O Enem não, a redação do Enem. Redação do Enem. Mesmo que a escola de 3, 5 aulas, você não vai conseguir fazer. Tem que fazer... Tem que praticar. Praticar em casa, fazer cursinho. Aqui na mentoria mesmo. Que me ajudou muito. Eu sempre vou falar que a mentoria me ajudou extremamente em redação. Tem que fazer, porque se for depender da escola, vocês não vão conseguir. Inclusive, eu tive uma briga com o Lívia, porque ela tirou 980 e não aceitou. Queria tirar 1000 porque queria tirar 1000. Foi porque eu botei governo com G maiúsculo
E é G maiúsculo. Mas governo não é G maiúsculo, é Estado que é com E maiúsculo. Estado que é G maiúsculo. Governo é com G minúsculo. Ai, gente, eu não sabia. Aí eu tirei 980, não tirei 1000. Mas o 980 é perfeito, Lívia, você tem que entender. É muito bom, inclusive, a gente não pode esquecer um beijo pra Bárbara, que corrige a redação da... Bárbara, beijo pra Bárbara, por favor, pegue mais leve das também, minhas redações. E dê um mil pra essa menina, pelo amor de Deus, que eu tô vendo ela matar alguém. Por favor, por favor. E desculpa a minha redação ser tão boa assim. Eu tô melhorando, tá melhorando. O Pedro tá evoluindo, a gente percebe isso. Uma coisa, até um recado pros pais de casa. A gente vê aqui 2 jovens da primeira série. E eles já têm até lidado um pouco melhor com isso. Mas até eu estava conversando com o diretor Samuel, nosso diretor pedagógico aqui do colégio, sobre a pressão que os alunos, principalmente no pós-pandemia, estão sofrendo. Os pais sabem das dificuldades, sabem que emprego não está fácil e quer que o filho faça o quê? Passe de primeira. Ah, não, filho, passe de medicina logo de cara, passe em engenharia, passe em direito. E esse tempo para o aluno se conhecer e saber o que ele quer, no próprio ensino médio, até um pouquinho depois, faz parte. Eu passei 1 ano e meio em engenharia, não me encontrei, fui fazer direito, e aí eu comecei a gostar de dar aula em direito. Ou seja, estou terminando direito no último semestre, não vou exercer, não vou ser advogado, e vou continuar dando aula. Minha ideia é fazer mestrado e virar um professor universitário. Então eu só fui me encontrar com o tempo. Então um recado, até um pedido para os pais de casa, um pouco mais de paciência, entender essa fase, que a gente sabe que é delicada, é difícil, jovem é difícil. Eu, nessa transição, tenho 24 anos, eu entendo um pouco os dois lados. Então, um pouquinho de paciência que uma hora dá certo. Cada um tem seu tempo. Vai ter aluno que vai chegar no 3º ano já sabendo o que quer. Entende? E vai ter, como o Lívia já falou, que gosta de exatas, mas também gosta de humanas. Essa variação é importante para vocês se conhecendo e experimentando, né? E eu acho até, Lívia, uma pergunta até para tu, que essa possibilidade de troca que o próprio colégio dá, a nossa estrutura, etc., faz com que você consiga experimentar um pouquinho de cada antes da hora decisiva, né? Sim, eu realmente não me encontrei em natureza, não gostei, então como a escola deu essa possibilidade, né, de próximo semestre a gente poder mudar, eu vou mudar com certeza. E agora eu até já tenho um objetivo do que fazer, do que eu quero ser, porque eu já descartei totalmente aquela área de saúde. Não quero, eu vou partir para meus planos, né, é fazer direito e tentar fazer um concurso para ser promotora. Legal, são os meus planos atuais. Referência na família pra isso, né? Referência na família. Um abraço a Marcelo. Influenciou muito minha mãe a me levar pra fazer concurso. Eu até queria. Marcelo, inclusive, é uma das minhas infâncias para fazer concurso. Depois que eu fui perceber, eu gosto de dar aula. E hoje eu quero concurso, mas para dar aula, né? Então, já vai um pouquinho diferente. E possa ser até, Lívia, que já como tu tá dando aula agora pra galera do Fundamental, que tu também se encontre e que talvez queira dar aula também. A gente tem uma referência muito boa aqui em Guarabira, que é o Dr. Antônio. Um abraço para ele, meu professor da Faculdade de Direito. O Dr. Antônio, ele é juiz do trabalho, né, para trabalhar aqui de Guarabira, e é professor do curso de Direito. Então, a possibilidade da aula é uma experiência maravilhosa. Inclusive, temos a monitoria aqui no colégio, que é onde os alunos começam a dar aula. Inclusive, nenhum dos dois são, mas futuramente vão ser, certeza, quero os dois. Eu tentei ser, porque eu não vou mentir assim. Eu, desde pequeno, eu vi o povo dando aula, então eu queria dar um pouquinho de aula. Inclusive, podem me julgar à vontade, mas eu quero ser professor de geografia. Julgado jamais. Aí eu tentei, porque um dia o Almi, que é o professor de artes, inclusive, ele perguntou, alguém fazer o curso pra ser professor? Tem um termo, mas eu não me lembro. Aí só eu levantei a mão, todo mundo olhou assim pra mim, estranho. Foi. Aí eu fiquei, gente, calma aí, pô, só quero ser professor. Não, e é muito ruim essa mentalidade, que muitas vezes a gente tem, você tem que fazer um curso que tem muito dinheiro. Só que aí o cara entra naquele curso, nem ganha muito dinheiro e fica frustrado. Então é melhor você justamente ir atrás, porque ganhar dinheiro, pessoal, é consequência. Se você for bom no que você faz, você vai ser destaque naquilo. A gente tem professores que ganham muito dinheiro, fazendo palestras, dão aulas em grandes universidades. Então essa questão do dinheiro é uma consequência de ser um bom profissional. Então não adianta pensar, tem que ser médico, tem que ser engenheiro. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai ser um engenheiro frustrado e vai virar Uber. Porque você está frustrado. Você não gosta daquilo que você acabou escolhendo. Então é melhor o quê? Sofrer pelo que você ama. Essa é a ideia. Não foque em algo que você quer ser. Foque em ser. Quer dizer, não foque em algo que você quer ganhar dinheiro. Todo mundo fala, não quero ganhar dinheiro, não. Você foca em ser o melhor no que você quer ser pra assim ganhar dinheiro fazendo algo que você gosta, não algo que seus pais indicaram, que seus amigos indicaram. Exatamente. A gente sabe que os pais querem o melhor para os filhos e é importante essa conversa em casa, mas também a escolha é do aluno, né? Do cidadão em si. E só para encerrar, falar só um pouquinho sobre, hoje em dia, gente, poucos brasileiros fazem, acho que é 1% da população investe. Então, vamos procurar estudar sobre isso. Eu, quando fizer 18 anos, o meu tio está me ajudando e eu vou investir em ações ou
Tesouro Direto, e pouca gente conhece essa realidade. esse ramo, essa realidade. Então, a gente procura nos Estados Unidos, eu não sei quanto é a porcentagem, mas é bem maior do que aqui do Brasil. 1% investe, gente. Então, vamos procurar investir, porque é uma coisa que só está crescendo aqui no Brasil e você ganha o seu dinheirinho assim. Aí fica a dica aí de empreendimentos com a doutora Lívia, a investidora. Colégio da Luz também é economia. Exatamente. Boa, Pedro. Então é isso, pessoal. A gente já acabou nosso tempo aqui. O papo tá maravilhoso. Quero agradecer a Pedro e a Lívia, alunos do primeiro ano e também da mentoria aqui do colégio. Quem tiver dúvida sobre mentoria, sobre como funciona, pode ligar. Nossos contatos estão disponíveis na internet. É fácil o acesso. Pode me procurar também. Beleza? Eu quero agradecer a audiência de todos, a presença de vocês, principalmente. E até semana que vem, 9 horas, novamente aqui na rádio e também pelo YouTube. Tá certo? Valeu, abraço. Tchau. Tchau, gente. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz. Ligado no seu futuro.